Médium Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Livro Triunfo Pessoal. Vontade. Nietzsche, o filósofo alemão, definiu vontade como o impulso fundamental inerente a todos os seres vivos, que se manifesta na aspiração sempre crescente de maior poder de dominação. Considerado esse poder de dominação como algo que se expressa além do ego desejoso de sobrepor-se às demais criaturas, o sentido da definição apresenta-se corretamente. Isso porque a vontade é a faculdade de bem conduzir as aspirações, objetivando uma finalidade compensadora que resulte em paz íntima. Somente através da sua conscientização é que os indivíduos descobrem as infinitas possibilidades que se lhes encontram à disposição para o processo de desenvolvimento interior, tendo em vista a autorrealização. A vontade, no entanto, procede do self, cuja maturidade se exterioriza em forma de querer e conseguir ou de não desejar e por isso mesmo considerar-se fraco e incapaz de atingir as metas que os outros alcançam. A razão indica a necessidade de lograr-se algo e a vontade pode ser considerada como o ato mental que deve ser transformado em ação mediante o empenho com que seja utilizada. Quanto maior o desenvolvimento intelecto-moral do indivíduo, e mais ampla será sua capacidade de lutar e vencer, ampliando-se a área da vontade que se exterioriza, auxiliando na conquista de patamares mais elevados que sempre o estimulam a novos cometimentos. Vários fatores, no entanto, endógenos e exógenos, respondem pela ação da vontade. Em razão da imaturidade psicológica ou dos transtornos de comportamento que experimente, o indivíduo sofre efeitos hormonais e de outros produzidos pelos neuropeptídeos que desarticulam as substâncias responsáveis pela afetividade e induzem a estados de incapacidade emocional para decisões e atitudes que exijam força interior e desejo de vitória. Respondem pelos desvios de conduta, pelas quedas sensacionais, em compromissos de inércia ou cumplicidade nos desequilíbrios de variada denominação, terminando por ceifar a esperança e o esforço de quem lhes padece a injunção algo penosa. De outro lado, as circunstâncias educacionais, os hábitos domésticos, o convívio social cuja procedência seja perturbadora, as aflições psicossociais, socioeconômicas e morais, afetam poderosamente a vontade daquele que se deixa permear pelo interesse vigente ou se adapta à situação angustiante. A vontade deve e pode ser trabalhada através de exercícios mentais, da geração de interesse e de motivação para conseguir-se a autorrealização, a conquista de recursos de vária natureza, especialmente na transformação dos instintos em sentimentos, dos hábitos doentios em saúde, da conquista da beleza, dos ideais de engrandecimento humano. Ninguém é destituído de vontade, porquanto tudo que se realiza no movimento e na ação está vinculado
a esse fulcro desencadeador de forças para a objetivação. A vontade é, portanto, o motor que impulsiona os sentimentos e as aspirações humanas para a conquista do infinito, sendo sempre maior quanto mais é exercitada. Inexpressiva nos primeiros tentames, logo se transforma em comando das possibilidades que se dilatam, enriquecendo o ser com os valores imperecíveis da sua evolução. A vontade se radica nos intrincados tecidos sutis do espírito, que, habituado à execução de tarefas ou não, consegue movimentar as forças internas de que se constitui a fim de atingir os objetivos que lhe devem representar fator de progresso. Quando alguém fracassa em qualquer atividade, isso não representa debilidade de esforço ou falta de vontade bem direcionada. Antes, transforma-se em um elemento de experiência para futuros tentames. Da mesma forma como a enfermidade e a morte não significam fracasso da medicina, que sempre se apresenta para modificar os quadros dos distúrbios e desgastes orgânicos, prolongando o período de vida do paciente, o insucesso nos empreendimentos humanos igualmente não se expressa como ausência da fonte poderosa da vontade. Toda tentativa que não resulta como um sucesso transforma-se em mensagem de conquista de valor que poderá ser utilizado em nova ocasião, facultando o logro noutro ensejo. A vontade, por isso mesmo, não cede quando falecem os resultados, repetindo a experiência quantas vezes sejam necessárias, até que se colimem os interesses que se tem em mente. Desenhado um objetivo interior e de imediato, forças complexas apresentam-se para que ele seja conquistado. Há, entretanto, hábitos arraigados no psiquismo do espírito que properem ao avanço ou facilmente desistem de ser levados adiante. São os antigos fracassos que ressumam dos refolhos do self, que sem estímulos recua, deixando que aconteça conforme seja mais fácil ou que simplesmente não suceda. Repetindo-se a tentativa, cria-se o hábito de agir e, por consequência, este se torna elemento vital para a vontade. Sem uma vontade bem direcionada, não há vida saudável. Divina emoção. Sempre que canto me inundo de felicidade, a minha música é um débil trautear da tua canção. Sempre que vejo a paisagem colorida, me inebriio de beleza, e os meus olhos não alcançam a variação infinita dos tons da natureza. Sempre que falo, me regozijo interiormente, e os sons da minha palavra não conseguem vestir com roupagem digna as minhas ideias. Sucede, eu compreendo, que a tua melodia, meu poeta, cantor, e a tua criação, meu Deus, e o teu pensamento, autor de todas as coisas que és, embora me habitem a vida, essa minha taça de amor jamais poderá comportar todos esses divinos dons que são teus e que me concedes para repartir com todos aqueles que ainda não te conseguiram encontrar. A luz que acaricia a terra e faz germinar o grão, oscula o regato que a reflete e devora a gota de orvalho que brilha na corola da flor. Todo esse raio de luz que brinca de claro em claro entre as folhas farfalhantes do bosque
dançando nas sombras do chão e enchendo-o de alegria silenciosa é a voz em palavras do teu amor anunciando a tua presença. Essa luz do relâmpago na borrasca, quando acionas a tua espada cravejada de brilhantes contra as nuvens tempestuosas, flui do teu amor. Essa luz invisível que balsamiza o desesperado, que se recolhe à oração, é o teu ósculo, meu amado, confirmando que no oceano celeste de claridades onde vives, o amor em triunfo é a única e última realidade existente. Numa viagem demorada ao mundo de mim mesmo, ouvi a tua voz ampliando a minha capacidade de entender. Do isolamento longe da multidão engalfinhada, em lutas violentas deparei-me contigo. Na meditação profunda quis acompanhar-te os passos no rumo do infinito. Quando encontrei a dor de meu irmão chamando por mim e saí a atendê-lo, alarguei os meus horizontes de amor. Encontrei-te nele e descobri a ti no meu gesto de entranhada fraternidade. Por que buscar-te a sós, meu Deus? Se vives comigo, levando-me a desvelar-te pelos caminhos, ouve, alma da natureza, minha canção. Levanto a voz e os meus sentimentos louvam a magia da vida com musicalidade amena e doce. As notas melódicas da minha alma transformada em harpa viva compõem uma sinfonia que perpassa pelo ar exaltando a poesia que estava adormecida no meu ser. Durante o canto que se alteia e se modula, espalhando festa, meus ouvidos se deleitam com a alma da natureza que agradece. A brisa perpassa ligeira, volteando e uma suave melodia baila no leve ar. A música do córrego em ritmado rumorejo enuncia uma agradável balada. A cachoeira despedaça cristais de líquida espuma no atrito das pedras lisas e é uma romanesca. A terra se arrebenta em flores e estas desatam perfume em delicioso cantochão. Eu silencio meu canto e ouço, ó alma da natureza, atrever-me a cantar para ti, quando criatura de Deus, colocada no teu manancial de bênçãos, sou também parte da tua harmonia. Ensina-me então a viver o amor que é a canção mais expressiva que de ti se exterioriza. Faço silêncio no coração para ouvir-te, alma da natureza, e no mutismo de amor e veneração descubro que também estou cantando. Espírito Rabindranath Tagore, do livro Estesia, Rabindranath Tagore. Do livro Pão Nosso, médium Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel, Cadáveres.
Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Mateus 24, 28. Apresentando a imagem do cadáver e das águias, referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes que precisam recursos de combate à extinção das sombras em que se mergulham. Não se elimina o pântano atirando-lhe flores. Os corpos apodrecidos no campo atraem corvos que os devoram. Essa figura de alta significação simbológica é dos mais fortes apelos do Senhor conclamando os servidores do Evangelho aos movimentos do trabalho santificante. Em vários círculos do cristianismo renascente ressurgem os que se queixam, desalentados da ação de perseguidores, obsessores e verdugos visíveis e invisíveis. Alguns aprendizes se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender aos desígnios de Jesus. Conviria, porém, muita ponderação antes de afirmativas desse jaez, que apenas acusam os próprios autores. É imprescindível lembrar sempre que as aves impiedosas se ajuntarão em torno de cadáveres ao abandono. Os corvos se aninham noutras regiões quando se alimpa o campo em que permaneciam. Um homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão de que expira no sepulcro. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para mais longe. Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois enquanto fores ataúde de coisas mortas, serás seguido de perto pelas águias da destruição. Mensagens de paz.